20 de julho de 1969, um pequeno aparelho desceu e pousou sobre a superfície lunar. Deste objeto, horas depois, saiu uma estranha figura que, de forma desajeitada, caminhou pelo ambiente poeirento e monótono do nosso satélite natural. Este foi o resultado direto do esforço conjunto de milhares de pessoas unidas pelo ideal de tocar a face da nossa bela companheira celeste. E este é, até hoje, o maior feito já realizado pelo homem. E o impacto desta aventura repercute até nossos dias, pois hoje ainda usufruímos dos vários avanços tecnológicos impulsionados por ela. À época, pessoas do mundo inteiro acompanharam atentas, via televisão ou rádio, cada passo da missão. E embora tenham surgido alguns questionamentos e certo ceticismo de alguns leigos, esta missão gerou farto conhecimento, muito material para estudos científicos e vários registros no campo ufológico. A missão anterior, Apollo 10, mostrou à NASA e aos seus financiadores que todos os equipamentos, instrumentos, técnicas e manobras estavam plenamente funcionais. Desta forma, seria possível realizar o primeiro pouso tripulado na superfície lunar já na próxima missão, com o Apollo 11. Os astronautas já estavam em treinamento e bastava agora acertar os últimos detalhes para que ela ocorresse de fato. A escolha dos tripulantes para esta arriscada missão foi mais criteriosa do que nas anteriores, onde a tripulação era mista e composta por astronautas experientes e novatos. Para este voo, todos os escolhidos já eram veteranos de voos espaciais, e suas condutas durante estas missões foram elementos fundamentais para sua escolha. Para compor a tripulação do Apollo 11, foram escolhidos os astronautas Neil Armstrong como comandante da missão, Edwin Buzz Aldrin como piloto do módulo lunar e Michael Collins como piloto do módulo de comando. Neil Armstrong nasceu em 5 de agosto de 1930 em Wapakoneta, Ohio, nos Estados Unidos. Na sua juventude, ele participou com distinção do movimento escoteiro e aos 14 anos começou a frequentar aulas de pilotagem no aeroclube de sua cidade natal, obtendo seu brevet de voo aos 16 anos de idade. Em 1947, aos 17 anos, Armstrong entrou para Purdue University, onde cursou engenharia aeroespacial. Ele também foi admitido no Massachusetts Institute of Technology, em Cambridge. Em 1949, entrou para a Marinha dos Estados Unidos, onde se tornou piloto de caças, sendo enviado para a Guerra da Coreia, onde realizou 78 missões de combate, recebendo 41 condecorações pelos seus feitos. Ao retornar aos Estados Unidos, tornou-se piloto de testes para empresas de aviação e testou mais de 900 aeronaves experimentais ao longo da década de 1950. Em 1962, ele foi admitido no programa de astronautas da NASA, indo ao espaço pela primeira vez, em março de 1966, como comandante da Gemini 8. Durante esta missão, a cápsula começou a girar descontroladamente no espaço, e com muito custo, Armstrong recuperou o controle, retornando em segurança à Terra. Por este feito, ele foi escolhido como comandante da missão Apollo 11. O piloto do módulo lunar, Buzz Aldrin, nasceu em 20 de janeiro de 1930, em Glen Ridge, Nova Jersey, Estados Unidos. Quando jovem, participou do movimento escoteiro. Em 1951, tornou-se bacharel em ciências, com ênfase em engenharia mecânica, pela Academia Militar dos Estados Unidos. Logo após, ele entrou para a Força Aérea Americana, tornando-se piloto de caças. Ele lutou na Guerra da Coreia, voando em 66 missões de combate e abatendo 2 caças MiG-15 adversários. Em 1963, obteve um doutorado em astronáutica pelo Massachusetts Institute of Technology. Neste mesmo ano, ele entrou para o programa de astronautas da NASA, indo ao espaço pela primeira vez a bordo da Gemini 12. Michael Collins, piloto do módulo de comando, nasceu em Roma, Itália, em 31 de outubro de 1930. Filho do general americano James Lawton Collins, o jovem Michael
morou na Itália, Porto Rico e em vários estados americanos. Ele optou pela carreira militar e entrou para a Academia Militar de West Point, onde tornou-se bacharel em ciências em 1952, junto com seu colega Edward White. Ele entrou para a Força Aérea Americana, tornando-se piloto de bombardeiros, e mais tarde, mecânico de aeronaves e piloto de testes da Força Aérea Americana. Ele entrou para o Corpo de Astronautas da NASA em 1963 e foi ao espaço pela primeira vez na Gemini 10, tendo algumas experiências de avistamento de OVNIs que o impressionaram muito. O objetivo principal do Apollo 11 foi estabelecido em 25 de maio de 1961 pelo então presidente John Kennedy em seu histórico discurso perante o Congresso americano. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Foi baseado nesta proposta que todo o programa Apollo foi desenvolvido. E esse objetivo máximo viria a ser realizado pelos astronautas da Apollo 11. Para que o pouso ocorresse de forma segura, era necessário escolher um local adequado na superfície lunar. E isso foi feito a partir das informações fornecidas por sondas do programa Lunar Orbiter e Surveyor, que mapearam 99% da superfície da Lua. Adicionalmente, foram usadas informações fornecidas pelos astronautas das missões Apollo 8 e 10, que realizaram missões de circunnavegação lunar meses antes. Assim, foi escolhido como local de pouso, no chamado Mar da Tranquilidade, que atendia aos seguintes critérios: ser um local liso, com poucas crateras e pedregulhos, sem colinas, penhascos e outros elementos que pudessem confundir os sensores no momento do pouso, que não exigisse grande consumo de combustível por ocasião da alunissagem e posterior decolagem do módulo, iluminação adequada, permitindo a correta identificação visual dos elementos topográficos lunares. Neil Armstrong e Buzz Aldrin receberam treinamento específico para executar as atividades programadas na superfície lunar. Estes treinos incluíam a coleta de amostras de solo, a operação e instalação de equipamentos, bem como alguns procedimentos de pesquisa que seriam realizados na superfície. Já o equipamento a ser utilizado durante a missão foi arduamente testado nas 4 missões Apollo anteriores. O nível de exigências e os padrões de qualidade adotados eram altíssimos, pois nada poderia dar errado nesta importante tarefa. E seguindo a tradição das missões anteriores, os astronautas batizaram os módulos que compunham o Apollo 11. O módulo de comando foi batizado de Columbia, em referência ao gigantesco canhão que disparou a cápsula com os astronautas na obra de Jules Verne, De la Terre à la Lune. O módulo lunar, por sua vez, foi batizado de Eagle, em referência ao pássaro símbolo dos Estados Unidos. Para levar todo este conjunto de equipamentos ao espaço, seria usado novamente o foguete Saturno V, que foi colocado em posição de lançamento na plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Na manhã de 16 de julho de 1969, milhares de pessoas dirigiram-se para as proximidades do Centro Espacial Kennedy em busca de um bom ponto de observação para assistir ao mais importante lançamento espacial realizado até aquela data. Havia também centenas ou milhares de repórteres documentando e noticiando cada detalhe da histórica missão. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. A Apollo 11 foi lançada ao espaço às 9 horas e 32 minutos de uma manhã quente e ensolarada, típicos de verão naquela região da Flórida.
Segundos após a ignição dos motores, o Saturno V elevou-se no ar, queimando 13.600 kg de combustível por segundo, fazendo com que o foguete acelerasse rapidamente, ultrapassando a velocidade do som poucos segundos depois. No centro de controle, os técnicos ouviram a voz trêmula do comandante Neil Armstrong, informando que os motores estavam funcionando à máxima potência. 2 minutos e meio depois do lançamento, o combustível do primeiro estágio do foguete esgotou-se e ele foi descartado. Em seguida, iniciou-se o segundo estágio, impulsionando o foguete em direção ao espaço. Neste momento, a cápsula já estava a 60 km de altitude, deslocando-se a uma velocidade estimada de 8.850 km por hora. O segundo estágio funcionou durante 6 minutos, sendo abandonado logo em seguida. O terceiro estágio entrou em operação, funcionando por aproximadamente 4 minutos, até que Apollo 11 entrasse em órbita da Terra, a 185 km de distância da superfície, aproximadamente 12 minutos após o lançamento. Assim, iniciava-se aquela grande jornada histórica. Logo após entrar em órbita, a tripulação iniciou as checagens de bordo, verificando sistemas de voo e as condições da cápsula. Enquanto isso, na Terra, os técnicos revisavam os dados de telemetria enviados pela nave e faziam os cálculos necessários para a entrada na trajetória de injeção translunar, que os colocaria a caminho da Lua. Aproximadamente 2 horas após o lançamento, os astronautas colocaram a cápsula em posição para a manobra. 40 minutos depois, o motor do terceiro estágio foi acionado, elevando a velocidade da Apollo para 39.260 km por hora. O acionamento deste motor provocou um forte solavanco a bordo da cápsula, impressionando os tripulantes. Ele funcionou durante 6 minutos, colocando os astronautas em uma rota de aproximação em relação à Lua. Logo após entrar na trajetória de injeção translunar, os astronautas realizaram a manobra programada para desempacotar o módulo lunar do adaptador ao qual ele estava inserido. Após abrir os painéis do adaptador, o módulo Eagle foi acoplado ao módulo Columbia e todo o conjunto seguiu sua viagem até a Lua. Esta etapa foi relativamente calma para os astronautas, que aproveitaram para realizar as checagens de rotina, alimentar-se e descansar. Ao iniciar esta fase translunar, a velocidade da Apollo 11 beirava os 40.000 km por hora. Ao afastar-se da Terra, em direção ao ponto de entrada na órbita lunar, sua velocidade diminuía gradativamente, até chegar a aproximadamente 3.400 km por hora, a uma distância de 320.000 km do nosso planeta. Nesse ponto, a força gravitacional lunar seria superior à força gravitacional terrestre, e como resultado disso, sua velocidade subiria gradativamente, até chegar a aproximadamente 8.000 km por hora. No terceiro dia, os astronautas cumpriram 9 horas de sono, alimentaram-se, exercitaram-se e realizaram as primeiras checagens no módulo lunar Eagle, já em preparação para a entrada na órbita lunar. Enquanto isso, na Terra, a NASA reuniu jornalistas para informar que a sonda espacial soviética Luna 15 acabava de entrar na órbita da Lua, com a missão de pousar na superfície, recolher amostras de solo e decolar, retornando à Terra, trazendo as amostras para análise. A União Soviética surpreendeu o mundo ao fornecer o plano de voo da Luna 15 aos americanos, em voluntária cooperação, de modo que uma missão não atrapalhasse a outra. Embora houvesse certa preocupação em relação à sonda soviética, os astronautas estavam animados. O clima de descontração era evidente nos diálogos travados na ocasião. Em dado momento, o controlador Bruce McCandless informou aos astronautas que o interesse público na missão era enorme, mas que uma notícia havia estragado o sono dos americanos. Questionado pelos astronautas sobre qual seria esta notícia, McCandless leu um artigo de jornal informando que o governo americano havia aprovado a prorrogação da sobretaxa do imposto de renda, aumentando a mordida do fisco no bolso do povo americano. Collins respondeu: "Aqui em cima não. Corta essa, cara." Depois de algumas brincadeiras, o controlador de voo leu notícias sobre previsão do tempo e passou todos os resultados dos jogos do campeonato da Liga de Basquete Americana.
Ainda durante a fase translunar, ocorreram outras transmissões televisivas para a Terra, onde os astronautas apresentaram as rotinas de bordo, o interior dos módulos e as imagens do nosso planeta. Com aproximadamente 56 horas de voo, a cápsula encontrava-se a apenas 86 mil quilômetros de distância da Lua. Tanto os astronautas a bordo da Apollo 11, quanto os técnicos do Centro de Controle em Houston, já estavam fazendo os preparativos para o pouso lunar, e a tensão aumentava a cada minuto. Um dos focos principais de preocupação era em relação à sua velocidade, quando estivesse próximo à Lua. Um objeto se mantém em órbita de um corpo celeste quando existe um ponto de equilíbrio entre a atração gravitacional e a força centrífuga. Caso a velocidade seja muito baixa, o objeto pode cair e chocar-se contra a superfície devido à atração gravitacional. Caso a velocidade seja muito alta, ele pode ser arremessado em direção ao espaço. Para manter a Apollo 11 em 112 km de altitude, sua velocidade orbital precisa ser de 5.800 km por hora. Como sua velocidade estava muito alta, era necessário utilizar o motor do módulo de comando e serviço para reduzir a velocidade da espaçonave. A manobra foi conduzida com eficiência e a nave entrou na órbita da Lua na tarde de 19 de julho. 2 horas depois, ocorreram pequenos ajustes de posição em preparação para os procedimentos de pouso. Durante a segunda órbita lunar, 78 horas após o lançamento, foi realizada mais uma transmissão televisiva, mostrando belíssimas imagens da superfície da Lua. Os astronautas estavam maravilhados com a paisagem lunar, e Buzz Aldrin a descrevia detalhadamente. A trajetória da Apollo 11 permitia que a cápsula sobrevoasse por diversas vezes o local de pouso, situado a 20 km a oeste da cratera Sabine D, no Mar da Tranquilidade. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin passaram para o módulo lunar Eagle, onde por 2 horas realizaram uma bateria de testes dos sistemas de voo, telemetria, comunicações, radar e câmeras de vídeo. Ao final do teste, eles retornaram ao Columbia, onde se alimentaram e cumpriram mais uma etapa de sono. Ao acordar, já no dia 20 de julho, os astronautas alimentaram-se e iniciaram os preparativos para realizar o histórico pouso. Armstrong e Aldrin passaram para o Eagle, onde cumpriram 3 horas de checagens e testes necessários antes de iniciar a descida à superfície. Aproximadamente 100 horas após o lançamento, as comunicações com Apollo 11 foram novamente interrompidas, pois a nave estava orbitando o lado oculto da Lua. Quando as comunicações foram restabelecidas, o módulo Eagle e o módulo Columbia já haviam concluído a manobra de desacoplamento, conforme programado. O comandante Neil Armstrong declarou animadamente: "A águia está desacoplada." O centro de controle então questionou se tudo estava em ordem, e ele respondeu: "Esta águia tem asas." Após alguns minutos, o módulo Eagle iniciou sua descida em direção à superfície lunar. Enquanto isso, no Columbia, Michael Collins realizava checagens de rotina e informava que tudo estava em perfeito funcionamento, inclusive sua filmadora. Os minutos seguintes foram tensos. Em Houston, os técnicos do centro de controle checavam cada informação enviada pelos módulos da Apollo. Com competência e habilidade, os astronautas desceram o módulo lunar, aproximando-se da superfície. Em menos de 4 minutos, a cápsula baixou sua altitude de 112 km para apenas 1,5 km em relação à superfície. Com auxílio dos retrofoguetes do módulo de pouso do Eagle, a cápsula diminuiu gradativamente sua velocidade. No centro de controle, a tensão aumentou muito quando 2 alarmes diferentes começaram a soar. Inicialmente, os controladores não sabiam o que fazer, pois demoraram a entender que eles eram causados pela sobrecarga de dados de telemetria no computador do módulo lunar. Alertados pelo centro, Armstrong desligou os alarmes, mantendo a trajetória de descida. Este imprevisto desviou momentaneamente a atenção dos tripulantes, que passaram do local do pouso em aproximadamente 5 km, ocasionando consumo extra de combustível. Aldrin contatou o centro de controle, informando que havia apenas 5% de combustível no tanque. Em resposta, o controlador Charles Duke informou que se eles não conseguirem pousar em 60 segundos, a missão seria abortada. Os astronautas observaram que o jato do retrofoguete do Eagle movimentava poeira no solo e informaram ao centro de controle que estavam a 18 metros de altura e deslocando-se a 38 km por hora. Enquanto isso, os técnicos em Houston
prendiam a respiração, assim como grande parte da população norte-americana e mundial, que acompanhava atônita este momento histórico. No interior do módulo lunar, Buzz Aldrin informava verbalmente. Em Houston, um silêncio tomou conta da sala de controle. Subitamente, o sinal do módulo lunar foi cortado, deixando atônitos todos os presentes. Aproximadamente 15 segundos depois, o sinal foi restabelecido e a voz metálica de Neil Armstrong informava. O controlador de voo, Charles Duck, visivelmente emocionado, respondeu. Se na Terra os controladores estavam nervosos, na superfície lunar, os dois pioneiros estavam ainda mais. O medidor cardíaco de Neil Armstrong indicava naquele momento 150 batimentos cardíacos por segundo. O pouso ocorreu às 17 horas e 17 minutos no horário de Brasília, do domingo 20 de julho de 1969. Agora, os astronautas realizariam uma série de checagens nos sistemas do Eagle e fariam um merecido descanso. Aldrin descreveu ao controle a paisagem vista pela janela do módulo lunar. Me parece que as rochas têm uma grande variedade de formas, ângulos e granulações. Não dá para identificar bem as cores, depende um pouco do ângulo do Sol, mas ao que parece não aparenta que tenham muitas cores. Já Neil Armstrong enalteceu o excelente trabalho de todos os envolvidos no programa espacial, que tornou toda a missão possível. 4 horas após o pouso, iniciaram-se os preparativos para a primeira caminhada do homem sobre a Lua. A pressão interna foi ajustada, de modo que ficasse semelhante ao ambiente externo. Exatamente às 23 horas e 39 minutos, no horário de Brasília, Armstrong abriu a escotilha do módulo lunar. Neste momento de extrema tensão e emoção, os batimentos cardíacos de Armstrong voltaram a subir. Enquanto isso, na Terra, milhões de pessoas assistiam pela televisão este momento histórico. Ele se posicionou na rampa de descida e, com cuidado, desceu cada degrau da escada. A descida do módulo lunar levou 17 minutos e, ao final, ele descreveu. At the foot of the ladder, the lamb footpads are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. Às 23 horas e 56 minutos, o astronauta tirou o pé direito do último degrau e pisou pela primeira vez o solo da Lua, proferindo a célebre frase. Step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Enquanto na Terra, os profissionais envolvidos comemoravam o feito, Neil Armstrong arriscava os primeiros passos ao redor do módulo, descrevendo o solo lunar. Buzz Aldrin, ainda dentro do módulo, realizava algumas checagens e acompanhava os primeiros passos do companheiro de missão. Imediatamente, Neil Armstrong abriu o compartimento externo do módulo lunar e retirou o pacote de instrumentos EAZ. E a seguir, ele coletou as primeiras amostras de solo lunar. Ao finalizar as checagens dos sistemas do Eagle, Buzz Aldrin começou a descer do módulo para juntar-se a seu colega na superfície. A seguir, os astronautas instalaram uma antena transmissora e uma câmera panorâmica de TV. 40 minutos após os primeiros passos na Lua, os astronautas instalaram um coletor de ventos solares, que seria recolhido ao final da missão e trazido de volta à Terra para estudos. Depois disso, ambos fincaram a bandeira americana em solo lunar. Em dado momento, os astronautas conversaram via rádio com o então presidente Richard Nixon, descrevendo aspectos da superfície lunar e do funcionamento do traje espacial. A seguir, foram instalados 2 equipamentos científicos na Lua, um sismógrafo e um espelho refletor. O sismógrafo deveria medir variações sísmicas na superfície lunar, enviando as informações para uma antena gigantesca instalada em Goldstone, Califórnia. O refletor teria a função de refletir raios laser emitidos de vários observatórios terrestres, permitindo medir com precisão a distância de nosso satélite natural. Ao final,
Os astronautas coletaram mais algumas amostras de solo e desmontaram o coletor de ventos solares, levando-o para dentro do módulo. Após o retorno ao módulo lunar, a pressão interna foi equalizada. Em seguida, eles alimentaram-se e descansaram em preparação para a decolagem que ocorreria 10 horas depois. Enquanto eles descansavam, os técnicos na Terra realizavam uma série de cálculos para definir o local exato do pouso, bem como determinar corretamente os dados necessários para a decolagem e aproximação em relação ao módulo Columbia. A decolagem da Lua foi realizada com sucesso, 124 horas após o início da missão. O módulo de ascensão funcionou perfeitamente, elevando a cápsula, que minutos depois entrou em órbita. A aproximação com o módulo Columbia foi guiada pelo computador de bordo, a partir de dados de telemetria e do radar do módulo lunar. Esta operação durou aproximadamente 3 horas, e após 128 horas de missão, as duas naves se acoplaram acima da superfície lunar, precisamente às 18 horas e 3 minutos, no horário de Brasília, do dia 21 de julho. Após o acoplamento, o módulo lunar foi descarregado e abandonado no espaço, 2 horas depois. A seguir, iniciaram-se os preparativos para a manobra de injeção transterrena, que permitiria o retorno da Apollo à Terra. Neste momento, o módulo Columbia deslocava-se a 5.800 km por hora e era necessário acelerar até 8.850 km por hora para escapar do campo gravitacional lunar. Para isso, o motor do módulo de serviço foi acionado mais uma vez, colocando a Apollo a caminho de casa. Os próximos 2 dias foram tranquilos para os astronautas. Agora, a cápsula seria atraída pela força gravitacional terrestre e sua velocidade iria aumentar gradativamente. Ao aproximar-se de nosso planeta, a Apollo entrou no chamado corredor de reentrada. Esta etapa era crítica e exigia muita precisão para ser executada, e um erro poderia ser fatal. Mas graças aos esforços dos astronautas e dos técnicos aeroespaciais americanos, esta etapa foi cumprida com precisão. Restava agora apenas o módulo de comando Columbia, tendo a bordo os 3 astronautas. Para a reentrada na atmosfera, Michael Collins manobrou a cápsula, deixando-a na posição correta. A Apollo 11 desceu suavemente no Oceano Pacífico, sendo resgatada pelo porta-aviões USS Hornet. Imediatamente, os astronautas foram colocados em isolamento, em um container especialmente preparado para eles. Esta era uma medida de precaução, tomada pela NASA, a fim de evitar contaminações com possíveis germes lunares. Durante esta fase de quarentena, eles passaram por exames diversos, e tão logo foram considerados clinicamente saudáveis, foram liberados pela NASA. Agora, os astronautas desfrutariam da glória de terem sido os primeiros tripulantes da primeira missão de pouso tripulado em nosso satélite natural. Desde 1969, existe muita especulação sobre o que os astronautas da Apollo 11 teriam visto de anormal em sua missão. Essas especulações são embasadas em 2 fotografias e uma suposta gravação em áudio. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from radio. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Stand in now. Affirmative. We have it. What is it? You have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this kind of ridge, pretty spectacular. God, what is that there? That's Apollo. What the hell is that? No, Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo Tango. Select Jezebel.
Yeah. But this is unbelievable. We call it off. Bravo Tango, Bravo Tango. Esta gravação é muito contestada, mesmo no meio ufológico, pois as vozes dos astronautas são ligeiramente diferentes das apresentadas em alguns trechos da gravação. Possivelmente, esse diálogo seja uma montagem feita a partir de originais da NASA, mesclando com gravações de dubladores em estúdio. Seus autores, bem como seus motivos, permanecem incógnitos. Esta fotografia é famosa no meio ufológico e teria sido feita por Neil Armstrong durante a missão Apollo 11. Esta foto é legítima, ela existe nos arquivos da NASA, porém, ela não foi feita pelos astronautas da Apollo 11, e sim pelos astronautas da Apollo 16. O objeto que aparece na foto não é uma nave-mãe, e sim um apêndice do módulo de comando, chamada EVA Floodlight, que aparece em várias fotografias. Embora esta imagem não tenha nada de ufológico, no acervo de imagens da Apollo 11 existem fotografias e filmagens interessantes do ponto de vista ufológico. E uma delas, bastante evidente, é frequentemente acobertada pela NASA e suas afiliadas. A fotografia AS-11-36-5319 é famosa no meio ufológico. Ela está presente no acervo fotográfico da Apollo 11, sendo disponibilizada em vários sites científicos ligados à NASA. O LPI, um laboratório especializado em estudos lunares, disponibiliza na internet todas as fotos do programa Apollo. Ali, a imagem citada estava disponibilizada sem adulterações. Após a publicação do artigo Intrusos na Lua, na revista UFO, edição 107, a imagem foi editada e o misterioso objeto foi apagado. O processo de edição foi um tanto amador e a adulteração na imagem permanece evidente. O site Tutemun, por sua vez, disponibiliza todas as fotografias do programa Apollo, sendo a maioria das imagens em formato bruto, ou seja, sem edição. Assim, qualquer elemento anômalo registrado na imagem permanece visível. No momento de produção deste documentário, a imagem ainda está disponível, sem edição, e o OVNI continua perfeitamente visível. Segundo a NASA, o objeto registrado na imagem seria uma fagulha gerada pela ignição da separação entre Apollo 11 e o último estágio do foguete Saturno V. Mas analisando os fatos a partir de dados fornecidos pela própria agência espacial, percebe-se que essa explicação não se sustenta, e a própria imagem desmente esta versão. A separação citada ocorreu logo após a saída da órbita terrestre. A fotografia em questão foi obtida bem depois dessa manobra, quando a distância entre a cápsula e nosso planeta era bem maior. Sabendo-se que as fagulhas geradas pelos retrofoguetes da Apollo são de curta duração, seria impossível que tal objeto registrado na fotografia tivesse esta origem. No acervo de imagens da Apollo 11, existem outras fotografias interessantes. Uma delas foi obtida durante a rota de injeção translunar. Ela está identificada como AS-11-36-5317 e foi obtida mais ou menos no mesmo horário da fotografia clássica citada há pouco. Nela, observa-se um objeto avermelhado, de formato cilíndrico, a certa distância, mas ainda assim dentro do alcance visual da câmera. Em 2005, o piloto do módulo lunar, Buzz Aldrin, prestou declarações públicas a respeito do fato. Em uma entrevista posterior para o programa First on the Moon, exibido no Discovery Channel, Aldrin forneceu maiores detalhes sobre o evento. But 3 days and 200,000 miles into the flight, Mission Control did miss the significance of a cryptic message from the astronauts. Do you have any idea where the N4P is with respect to us? Stand by. The crew required information on the current position of the S-4B, the final stage of the rocket which had been jettisoned away 2 days earlier. This short message hit an extraordinary turn of events. Apollo 11 wasn't alone in space. There was something out there that was close enough to be observed, and what could it be?
Traveling alongside Apollo 11 was a mysterious object, like this one filmed on a later mission. If the object wasn't part of Apollo's rocket, it could be only one thing: a UFO. Mike decided he thought he could see it in the telescope, and he was able to do that. And when it was in one position, that it had a series of ellipses. But when you made it real sharp, it was sort of L-shaped. That didn't tell us very much. NASA knew very little about the object reported by the Apollo 11 crew. It was obviously an unidentified flying object, but such objects were not uncommon, and the history of even Earth orbit space flights going back over the previous years indicated that several crews saw objects. Despite having a clear view of the UFO, the crew were wary of reporting it to Mission Control. Now, obviously, the three of us were not going to blurt out, "Hey, Houston, we got something moving alongside of us, and we don't know what it is. You know, can you tell us what it is?" We weren't about to do that, because we know that those transmissions would be heard by all sorts of people, and who knows what somebody would have demanded that we turn back because of aliens or whatever the reason is. So we didn't do that, but we did decide we just cautiously ask Houston, how far away was the S4B? Unaware of the drama unfolding in space, Mission Control radioed the position back to Apollo 11. Apollo 11, Houston, the S4B is about 6,000 nautical miles from you now, over. And a few moments later, they came back and said something like it was 6,000 miles away because of the maneuver. So we really didn't think we were looking at something that far away. So we decided that after a while of watching it, it was time to go to sleep and not to talk about it anymore until we came back in debriefing. To this day, whatever it was the crew saw has never been positively identified or officially acknowledged. O relatório da Apollo 11, intitulado Technical Air-to-Ground Voice Transcription, contém transcrições das comunicações entre os astronautas e os técnicos em Houston. Nele, encontramos o momento em que Neil Armstrong questiona ao centro de controle sobre a posição do último estágio do foguete Saturno V e a posterior resposta do centro de comando. Houston, Apollo 11. Go ahead, 11, over. Do you have any idea where the S4B is with respect to us? Stand by. Apollo 11, Houston, the S4B is about 6,000 nautical miles from you now, over. Okay, thank you. Este trecho, presente no referido documento, levanta algumas dúvidas, pois Neil Armstrong contatou o centro de controle solicitando informações aproximadamente 60 horas e 45 minutos após o lançamento. Porém, percebe-se no documento a ausência de comunicações nos 18 minutos que antecederam ao diálogo transcrito. É impossível dizer se estas comunicações foram censuradas pela NASA ou se os próprios astronautas desligaram o sistema de registro de comunicações para debaterem o fato entre si. A julgar pelos outros registros, obtidos em outras missões, podemos concluir que os próprios astronautas teriam desligado os gravadores internos naquele momento. Após este avistamento, ocorreram outros. Durante as primeiras checagens do módulo lunar, pouco antes da entrada na órbita da Lua, Neil Armstrong pegou a câmera e registrou Buzz Aldrin realizando verificações de rotina. Ele obteve outras duas fotografias a partir das janelas do módulo lunar. Em uma delas, identificada como AS-11 365395, podemos observar um objeto luminoso não muito distante da Apollo 11. Após o pouso em solo lunar, Neil Armstrong assumiu a câmera e obteve a maioria das imagens obtidas durante a atividade na superfície. Entre as várias centenas de fotografias feitas na ocasião, em 11 delas se observam estranhos objetos voadores. Algumas delas, pode-se dizer, são registros incontestáveis de UFOs
com tamanhos, cores e formatos variados, sozinhos ou em grupos. A fotografia AS-11-37-5456, por exemplo, foi feita de dentro do módulo lunar, logo após o pouso e antes da atividade extraveicular. Nesta imagem, podemos observar objetos esféricos acima da superfície. Outra fotografia, feita na ocasião, identificada como AS-11-40-5848, registra 3 luzes circulares com brilho azulado pairando sobre a superfície lunar. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Era ele quem operava a câmera fotográfica Hasselblad para registrar em fotos as atividades realizadas na superfície lunar. Em uma sequência de fotografias, Armstrong documentou a saída de seu colega, Buzz Aldrin, do módulo lunar. Em uma destas fotografias, identificada pela NASA como AS-11-40-5868, podemos observar Buzz Aldrin ainda nas escadas do módulo, e ao fundo, sobre a superfície, um objeto alongado, de cor acinzentada. Mais tarde, Buzz Aldrin posou para uma foto que se tornou clássica no mundo inteiro. Do ponto de vista ufológico, ela é muito interessante, devido ao que se observa refletido no capacete do astronauta. Nele, observa-se a paisagem lunar, o módulo Eagle pousado na Lua, alguns equipamentos instalados na superfície, e acima, contra o fundo escuro do céu, observa-se um objeto esférico luminoso. Naquele momento, o Sol estava posicionado à esquerda, acima do ombro do astronauta, eliminando a possibilidade de um reflexo solar. Até hoje, a NASA nunca se pronunciou publicamente sobre o objeto registrado nesta imagem, identificada como AS-11-40-5903. Outras fotografias, identificadas como AS-11-40-5884, AS-11-40-5888, mostram um ou mais objetos esféricos de cor branca azulada que aparentemente sobrevoavam o local de pouso da Apollo 11. Uma das fotografias mais impressionantes, sem dúvida, é a AS-11-40-5938, feita por Armstrong durante as atividades na superfície. Nela, observa-se 3 luzes, formando um padrão triangular. Já ao final da caminhada lunar, foram obtidas 2 fotografias em sequência, que são igualmente interessantes. Em ambas, observa-se um conjunto de luzes multicoloridas sobre a superfície. Elas recebem a identificação AS-11-40-5968 e AS-11-40-5969. Em outra fotografia, obtida após a caminhada lunar e identificada como AS-11-37-5515, observa-se um objeto luminoso, nas cores branca, vermelha e azul, acima do Mar da Tranquilidade. Se na superfície da Lua, os astronautas Armstrong e Aldrin estavam acompanhados por OVNIs de vários tamanhos, cores e formatos, em órbita, o astronauta Michael Collins acompanhava tudo pelo rádio e informava ao centro de controle quaisquer situações anômalas. Em uma das comunicações, ele informou ter avistado um pequeno objeto branco contra a superfície lunar. Esta transcrição consta na página 398 do documento da Apollo 11, intitulado Onboard Voice Transcription. Columbia, this is Houston. Go ahead, over. Roger, no marks on the left that time. I did see a suspiciously small white object move forward and turn. Tell him to look on the optics. Can he do that? Go ahead with the coordinates on the small white object. Easy 0.37.6, but I'm sure the gentleman is right on the southwest rim of a crater. I think they would know it if they were in such a location. It looks like their lamp would be pitched up quite a degree. It's on the southwest wall of a smaller crater. Roger, copy Echo decimal 3 and 7 decimal 6. Outro registro muito interessante feito ao longo da missão da Apollo 11 foi este registro em vídeo.
Por fim, temos este último registro, que talvez seja o mais interessante obtido ao longo da missão. Trata-se de uma filmagem em película de um estranho objeto sólido flutuando nas proximidades da cápsula com os astronautas. O objeto foi avistado e foi intencionalmente filmado pelos astronautas, que aplicaram recursos de zoom na tentativa de identificar o estranho objeto. Como vimos, as imagens obtidas durante o voo da Apollo 11, bem como os próprios documentos da NASA, confirmam que Apollo 11 deparou-se com OVNIs no espaço e na Lua. E também se confirma a realidade da política de acobertamento promovida pela Agência Espacial dos Estados Unidos, frente a estes e outros fatos instigantes e misteriosos. Ao fim da missão, a NASA realizou entrevistas com os astronautas buscando informações adicionais referentes a diversos aspectos da missão. Além disso, ela analisou os fatos e dados registrados durante o voo e, por meio de toda essa investigação, identificou um misterioso fenômeno visual testemunhado pelos tripulantes e que ocorreu durante a fase transterrena, quando a cápsula retornava ao nosso planeta. Durante a fase de repouso, pequenos pontos cintilantes, ou mesmo algumas luzes maiores, foram observadas pelos astronautas dentro do módulo de comando. Em busca de respostas, a NASA consultou especialistas da própria agência espacial, que criaram algumas hipóteses na tentativa de explicar o fenômeno. A teoria mais aceita, na ocasião, era de que tal fenômeno era produzido por raios cósmicos, com bilhões de eletrovolts, e que teriam bombardeado Apollo 11 no espaço. Algumas dessas partículas energéticas teriam penetrado no módulo, causando grande ionização em sua parte interna. A combinação de elétrons e íons produziriam fótons, que seriam avistados pelos tripulantes. Visando comprovar estas explicações, a NASA criou alguns experimentos, visando confirmar essa possibilidade, mas sem resultados práticos. A Apollo 11 é importante por ter sido a primeira missão tripulada a descer em outro corpo celeste e por ter inúmeros incidentes ufológicos associados a ela. Mas existem algumas outras características e peculiaridades que tornam essa missão ainda mais incrível. É interessante a forma como os astronautas deram sua marca pessoal a esta missão, agregando a ela aspectos de sua própria personalidade, história ou ambições pessoais. Neil Armstrong, por exemplo, foi escoteiro na juventude. Durante a fase translunar da missão, no momento em que Apollo aproximava-se da Lua, ele transmitiu uma mensagem especial ao seu grupo escoteiro, que naquela ocasião participava de um jamboree internacional. Entre os objetos pessoais que Armstrong levou para a superfície lunar, estava um cinto escoteiro, homenageando desta forma todo este importante movimento. Buzz Aldrin, por sua vez, ambicionava ser o primeiro ser humano a pisar na Lua, precedendo Neil Armstrong. Conta-se que ele tentou de todas as formas, mas em vão, convencer os diretores do programa Apollo a mudar a ordem de saída do módulo lunar. Por conta disso, Aldrin planejou ser o primeiro em outros aspectos. Ele foi o primeiro astronauta cristão a comungar no espaço e também foi o primeiro a urinar na superfície lunar. De um modo geral, a Apollo 11 representou muito mais do que a primeira missão de pouso na Lua. Foi a vitória do homem frente a poderosas forças da natureza. Foi uma vitória da inteligência da raça humana, que viu no espaço a esperança de dias melhores. E foi em busca desse ideal de esperança que a missão foi planejada, preparada e executada. Foi com esse ideal que Neil Armstrong e Buzz Aldrin arriscaram suas vidas na missão a qual se lançaram. Eles foram até lá, voltaram e entraram para a história.